noite. Hoje nós veremos o texto que está presente na atividade avaliativa de vocês. Ele trata das desigualdades sociais, que é um conteúdo que a gente já vinha vendo nas outras aulas. Ele é um texto fácil, simples de ler. Leiam o texto antes de fazer a atividade avaliativa. Quando fala de desigualdades sociais, o texto começa trazendo que no mundo em que vivemos, percebemos que os indivíduos são diferentes e que essas diferenças elas se baseiam nos seguintes aspectos: coisas materiais, ou seja, bens materiais, a raça, o sexo, a cultura e outros. Os aspectos mais simples para constatarmos que os homens são diferentes são físicos ou sociais. Constatamos isso em nossa sociedade, pois nela existem indivíduos que vivem em absoluta miséria e outros que vivem em mansões rodeadas de coisas luxuosas. E com a mesa muito farta todos os dias, enquanto outros nem sequer têm o que comer durante o dia. Por isso, vemos que em cada sociedade existem desigualdades. E elas assumem feições distintas, porque elas são constituídas de um conjunto de elementos econômicos, políticos, culturais, próprios de cada sociedade. A desigualdade, quando a gente fala de desigualdade, a pobreza ela é vista como fracasso. Mas isso a gente tem que avaliar todo o histórico de construção do sistema capitalista. No século XVIII, o capitalismo teve um grande crescimento com a ajuda da industrialização. E assim deu origem às relações entre o capital e o trabalho. Então, o capitalista, que era o grande patrão, e o trabalhador assalariado, eles passam a ser os principais representantes dessa organização. E a justificativa encontrada para essa nova fase foi o liberalismo, que se baseava na defesa da propriedade privada, do comércio liberal e a igualdade perante a lei. A velha sociedade medieval estava sendo totalmente transformada. Assim, o nome de homem de negócios era exaltado como virtude e eram-lhes dadas todas as credenciais, uma vez que ele poderia fazer o bem a toda a sociedade. O homem de negócios, ou seja, o dono dos meios de produção, ele era o máximo, ele era o sucesso total, ele era citado para todos como modelo para os demais integrantes da sociedade. E a riqueza era mostrada como seu triunfo pelos seus esforços, diferente do principal fundamento da desigualdade, que era a pobreza, que era o fator principal de seu fracasso pessoal. Então, os pobres, eles deveriam apenas cuidar dos bens do patrão, das máquinas, das ferramentas, dos transportes e outros. E supostamente Deus, ele era testemunha do esforço e da dedicação do trabalhador ao seu patrão. Diziam que a pobreza se dava pelo seu fracasso e pela ausência de graça. Então, o pobre, ele era pobre porque Deus o quis assim. O pobre servia único e exclusivamente para trabalhar para seus patrões e tinha que ganhar somente o básico para a sua sobrevivência, pois eles não podiam melhorar suas condições, pois poderiam não se sujeitar mais ao trabalho para os ricos. A existência do pobre era defendida pelos ricos, pois os ricos são ricos às custas dos pobres. Ou seja, para eles poderem ficar ricos, eles precisam dos pobres trabalhando para eles, e assim conclui-se que os pobres não podiam deixar de ser pobres, porque senão eles não iriam querer trabalhar para o patrão. E o patrão, logicamente, não vai pegar no pesado, então tem que existir o pobre. E a desigualdade, ela surge como produto dessas relações sociais. As teorias que vão aparecer no século XIX, criticando as explicações sobre desigualdade, entre elas a mais conhecida, que é a do Karl Marx, que desenvolveu uma teoria sobre a noção de liberdade e igualdade do pensamento liberal. Essa liberdade, ela se baseava na liberdade de comprar e vender. Outra muito criticada também foi a igualdade jurídica, que se baseava nas necessidades do capitalismo de apresentar todas as relações como fundadas em normas jurídicas, como a relação patrão-empregado tinha que ser feita sobre princípios do direito, e outras tantas relações também. O Marx
Marx, ele criticava o liberalismo porque só eram expressos os interesses de uma parte da sociedade, e não da maioria, como ele acreditava que tinha que ser. Segundo Marx, a sociedade é um conjunto de atividades dos homens ou ações humanas, e essas ações que tornam a sociedade possível. Essas ações ajudam a organização social e mostram como o homem se relaciona com os outros. Marx considera as desigualdades sociais como um produto de um conjunto de relações pautado na propriedade como um fato jurídico e também político. O poder de dominação é que dá origem a essas desigualdades. E as desigualdades se originam dessa relação contraditória. Elas refletem na apropriação e dominação, dando origem a um sistema social. Nesse sistema, uma classe produz e a outra domina tudo. Onde esta última domina, a primeira dando origem às classes operárias e burguesas. O operário é o trabalhador e os burgueses são os donos dos meios de produção. E as desigualdades, elas são frutos dessas relações sociais, políticas e culturais, mostrando que as desigualdades, elas não são apenas econômicas, mas também culturais. Participar de uma classe significa que você está em plena atividade social, seja na escola, seja em casa com a família, ou em qualquer outro lugar. E essas atividades ajudam-lhe a ter um melhor pensamento sobre si mesmo e seus companheiros. As classes sociais, quando a gente fala de classe social, a gente fala da questão das desigualdades da sociedade capitalista, porque cada tipo de organização social estabelece as desigualdades de privilégios, de desvantagens entre os indivíduos de um determinado grupo. As desigualdades são vistas como coisas absolutamente normais no capitalismo, como algo sem relação com a produção no convívio na sociedade. Mas se nós analisarmos atentamente, vamos descobrir que essas desigualdades são para determinados indivíduos, são adquiridas socialmente. As divisões em classes se dão de forma que o indivíduo está situado política, socio e politicamente em uma sociedade. O capitalismo, quem tem condições para dominação e apropriação são os ricos. E quem trabalha para estes ricos são os pobres, ou seja, os ricos são os burgueses e os pobres são os proletariados. E existem diferenças, não são divergências, diferenças sociais, intelectuais, porque, na verdade, o dono dos meios de produção não querem, o burguês não quer que o proletariado tenha acesso a conhecimento, estudo, esse tipo de coisa. E surge a questão da luta de classes, que as desigualdades sociais existem, existe uma luta contínua na luta de direitos, na busca de direitos, porque o proletariado, ao longo da sua história, ele busca seus direitos, mas, ao mesmo tempo, os burgueses não querem que esse proletariado tenha direitos, porque o objetivo do burguês, dos donos de produção, é que eles consigam cada vez mais obter lucro e mantenham a sua posição social, política e econômica. E à medida que o proletariado ele busca direitos, ele ameaça essa estrutura de dominação. Na próxima aula, nós continuaremos com o texto